Correção das atividades de matemática da semana 3 do PET 4 do 7º ano. Atividade 1. A produção em toneladas de soja em certa fazenda segue um padrão anual representado pela expressão matemática. P é igual a 4 vezes T mais 3 sobre 3, na qual T corresponde aos meses do ano, sendo T igual a 1 referente a janeiro, T igual a 2 referente a fevereiro e assim sucessivamente. Em um determinado mês, a produção foi 20 toneladas, o que pode ser representado pela igualdade. 20 é igual a 4 vezes T mais 3 sobre 3. Esse mês em que a produção foi de 20 toneladas corresponde a qual mês? Então, vamos entender. Primeiro, ele fala que a produção dele é representada por essa expressão, onde P significa produção e T é os meses do ano. Então, se for janeiro, o T vai ser 1, se for fevereiro, o T vai ser 2, se for junho, o T vai ser 6, se for dezembro, o T vai ser 12. E o valor de P é o valor da produção. Se foi 1 tonelada, 2, 10 toneladas, 50 toneladas. Então, ele fala que teve um determinado mês que a produção foi de 20 toneladas. Então, onde que ele colocou o 20? Ele colocou o 20 no lugar do P. Olha só, o P estava antes do sinal, do igual, e ele colocou o 20 também no lugar dele. E está querendo saber qual foi o mês. O mês, então, está representado pela letra T. Então, vamos resolver isso. 20 é igual a 4 vezes T mais 3 sobre 3. Então, primeira coisa aqui, eu tenho um parêntese que tem uma multiplicação. Vou resolver ele primeiro. 20 é igual a 4 vezes T, dá 4T. 4 vezes 3, dá 12. Sobre 3, que é esse mesmo 3 aqui. Aí, agora o que acontece? Eu tenho um número igual a uma fração. Debaixo desse número, eu tenho 1. Se eu quiser transformar ele em fração, é a mesma coisa do que colocar 1 embaixo. Tem uma propriedade que fala que se eu tenho duas frações igualadas, eu posso multiplicar cruzado para tirar isso em forma de fração. O que é multiplicar cruzado? Esse denominador eu multiplico por esse numerador e esse denominador por esse numerador. Então, eu faço um x aqui. Então, vamos fazer 1 vezes isso que está aqui em cima. Então, fica assim, ó, 1 vezes o que está do lado de cá. Por que eu estou colocando entre parênteses? Porque 1 tem que multiplicar tudo isso que está aqui em cima. É igual a outra parte da minha multiplicação, que é 20 vezes 3. Então, esse 1 vai multiplicar aqui dentro. Se fosse um número diferente de 1, eu tinha que fazer o chuveirinho, que é 1 vezes o 4T e 1 vezes o 12. Só que isso aqui multiplicado por 1 continua a mesma coisa. Então, 4T mais 12 é igual a 20 vezes 3 dá 60. Daí, a gente volta lá naquele conceito de equação do primeiro grau, que fica letra de um lado e número do outro. Para isso, a única coisa que tem letra é esse 4T. Então, ele vai ficar do lado esquerdo. O 60 já está do lado direito, ele já está no lado certo. E o 12, ele está mais do lado esquerdo, ele está errado. Isso aqui dele está errado, ó. Então, ele tem que passar para o outro lado, que é o lado certo dele. Quando ele passa para o outro lado, ele troca o sinal. Se era mais 12, fica menos 12. Então, 4T é igual a 60 menos 12, dá 48. 48, esse T, esse 4 que está junto com o T, ele está multiplicando. Quando ele passa para o outro lado, ele passa dividindo. Então, T é 48 dividido por 4, que dá 12. Então, eu preciso achar qual mês que equivale ao 12. Lá nos meus meses do ano, qual que é o mês de número 12? É o dezembro. Então, em dezembro, a produção foi de 20 toneladas.
Observe a sequência de figuras a seguir. Na primeira figura, eu tenho 6 quadradinhos. Na segunda figura, eu tenho 10 quadradinhos. E na terceira figura, eu tenho 14 quadradinhos. E infinito, né? Essa sequência aqui continua. Então, o que está acontecendo aqui? De 6 para 10, eu aumentei 4. 6 mais 4, 10. De 10 para 14, eu também aumentei 4. 10 mais 4, 10 mais 4, 14. Então, aqui eu tô aumentando de 4 em 4. A próxima figura aqui seria uma figura de 14 mais 4, de 18 quadradinhos. E assim sucessivamente. Letra A. Quantos quadradinhos aumentam a cada nova figura da sequência? Então, pelo que a gente pôde perceber aqui, que são 4 quadradinhos. Letra B. Escreva uma expressão algébrica que represente a quantidade de quadradinhos que constituem cada figura, em função da posição n em que a figura ocupa na sequência. O que ele quer aqui? Ele quer uma função, tipo aqui na letra A, ó, que uma coisa depende da outra. Aqui o P vai mudar à medida que os meus meses foram passando. E aqui ele quer também a mesma coisa. Ele quer uma formulinha que tenha letra que vai falar quantos quadradinhos vai aumentar em determinada figura, sem eu precisar escrever de todas. Então, vamos lá. Na primeira figura, ele falou que N é a posição em que a figura ocupa. Então, esse aqui, ó, o N é 1, que ele é a primeira figura. Nessa segunda figura, o N é 2. Nessa terceira figura, o N é 3. E assim sucessivamente. Então, vamos ver, olha. Quando o N foi 1, eu tinha quantos quadradinhos? 6 quadradinhos. Quando o N foi 2, eu tinha 10 quadradinhos. E quando o N era 3, eu tinha 14 quadradinhos. Então, eu vou pensar assim, ó. A quantidade de quadradinho vai ser N mais 4, porque é o que está aumentando de 4 em 4. Vamos lá. Primeira figura é 1, então o meu N é 1. 1 mais 4 deu 6? Não. Então, já não posso pensar assim. Eu vou pensar então que está multiplicando por 2? Não, de 6 passou para 10, a gente viu que aumenta 4. Mas ele quer a quantidade de quadradinho em função do N, que é em função da posição da minha figura. Figura 1, 6 quadradinhos. Eu posso pensar que a quantidade de quadradinho é o seguinte: 6, que é o da primeira, mais 0. Então, aqui nessa primeira eu posso pensar que a quantidade de quadradinho é 6 mais 0, que não está aumentando nada. Aí, aqui na 2, é 6 mais 4. Então, eu posso pensar aqui que é 4 vezes 1, porque isso aqui eu preciso que dê 4 para somar com 6 para dar 10. Nessa terceira aqui, eu posso pensar que é 6 mais 4 vezes 2, porque 4 vezes 2 dá 8, mais 6 dá 14. Só que o que está acontecendo aqui com as minhas posições? Aqui era posição 1 e eu não aumentei nada. Aqui era posição 2 e eu multipliquei o 4 por 1. Aqui era posição 3 e eu multipliquei o 4 por 2. Tá vendo que o número que eu estou multiplicando 4 aqui tá sempre sendo 1 a menos do que a posição? Então, eu posso pensar aqui que a quantidade de quadradinho que eu estou representando por Q é igual ao 6, que ele é fixo, né, o da primeira figura, mais uma certa quantidade vezes 4. Qual que é essa quantidade? Aqui tá falando que eu tenho que colocar em função de N, que é a posição. Na primeira posição, eu multipliquei por 0. Na segunda posição, eu multiplico por 1. E na terceira posição, eu multipliquei por 2. Então, não tá sempre sendo uma posição a menos? Então, aqui dentro, o que eu vou multiplicar por 4 é o valor da minha posição menos 1, para dar uma posição antes. Então, ó,
quantidade de quadradinho é igual a 6 mais n menos 1 vezes 4. Vamos procurar quantos quadradinhos eu vou ter lá na quinta posição. Então, ó, quadradinho vai ser 6 mais n menos 1. O n é a minha posição. 5 menos 1 vezes 4. Que é igual a 6 mais 5 menos 1 dá 4. 4 vezes 4, 16. 16 mais 6 dá 22. Então, lá a minha quinta figura aqui terão 22 quadradinhos. Isso aqui foi só um exemplo, só para a gente testar essa nossa formulinha. Letra C. Cria uma sequência numérica tendo como referência essa expressão. Aqui na letra C ele já deu a expressão, que é 1 mais 2n. Então, vamos ver. O número que vai estar na primeira posição, o número que vai estar na segunda, o número que vai estar na terceira. Na primeira posição, o n vale 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. O número que vai estar na segunda posição, 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. O número que vai estar na terceira posição, 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. O número que vai estar na quarta posição, 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. Então, minha sequência é 3, 5, 7, 9 e assim sucessivamente. Ah, posso achar mais números aqui? Pode, mas não tem necessidade. 3, 4 números já está excelente. 3. Qual das expressões algébricas abaixo é equivalente à expressão A mais B vezes A menos B? Então, olha, A mais B vezes A menos B. Então, essa aqui é a minha multiplicação. Vamos só recordar um conceito aqui. Quando eu multiplico 3 vezes 3, eu posso falar que é o mesmo do que 3 ao quadrado. Quando eu multiplico 5 vezes 5 vezes 5, eu posso falar mesmo do que 5 elevado a 3. Porque a quantidade que isso aqui repete, o mesmo fator, eu elevo essa base, que aqui no caso é o 5, a essa quantidade. Então, 5 multiplicado 3 vezes, 5 elevado ao cubo. 3 elevado, 3, ele mesmo multiplicado 2 vezes, 3 elevado ao quadrado. 9 vezes 9 é o 9, ele está sendo multiplicado quantas vezes? 2. Então, ele é elevado ao quadrado. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Todos os números são iguais. 6. Ele está sendo multiplicado quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então, é 6 elevado a 4. A gente vai precisar aqui desse conceito. Então, como que a gente faz isso daqui? A gente vai voltar lá para o chuveirinho. Aquele famoso chuveirinho que nada mais é do que a propriedade distributiva. Então, esse primeiro aqui, que é o A, eu tenho que multiplicar ele por todos do próximo parêntese. Então, aqui, ó, ficou A vezes A. Então, isso aqui é A ao quadrado. Se é ele 2 vezes, é A ao quadrado. Então, tá, deu A ao quadrado. Aí, agora, eu vou multiplicar A vezes B. A vezes B... não tem nada repetindo. Não tem nada repetindo. Eles não são iguais. Então, é a mesma coisa do que AB. E aqui, ó, é um positivo e um negativo. Mais vezes menos dá menos. AB. Então, ó, eu já multipliquei esse primeiro por todos daqui de dentro. Agora, eu vou multiplicar esse segundo por todos do segundo parêntese. Então, B vezes A. B vezes A. De novo, não são iguais. Então, isso aqui é a mesma coisa do que B vezes A. E é mais vezes mais, continua mais. E agora eu tenho B e B. São coisas iguais, ó, de novo. B vezes B. Então, ó, o 3 vezes 3 não era 3 ao quadrado? Então, o B vezes B será B ao quadrado.
E aí, qual que vai ser o sinal disso? Esse B é positivo e esse B é negativo. Então, sinal negativo. Aí, aqui, ó, fica A ao quadrado menos AB mais BA menos B ao quadrado. A gente sabe que a gente tem quando a gente tem duas coisas iguais, dois números ou letras iguais, um positivo e um negativo, a gente pode cancelar eles. Então, eu vou poder cancelar esses dois. Ah, mas professora, esse aqui é AB, esse aqui é BA. Não tem problema. A ordem, se eles estão multiplicando, a ordem não interfere. Isso aqui é a mesma coisa do que eu escrever assim, ó. AB. Esse BA, eu posso escrever ele da mesma forma, AB. Porque só troquei a ordem deles. Então, eu corto esse com esse. Então, o que que sobrou? A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, essa multiplicação resulta em A ao quadrado menos B ao quadrado, que é letra D. De 4. Um quadrado foi decomposto em 4 quadriláteros por 2 segmentos de reta perpendiculares aos lados desse quadrado, conforme ilustrado a figura a seguir. Então, eu tinha um quadrado dividido em 4 partes. Letra A. Encontre a expressão algébrica que represente a área dessa figura. Para eu representar área, letra A aqui então, para eu representar área, eu faço lado de um quadrado, né? Eu faço lado vezes lado. Quanto que mede esse lado aqui, ó? Daqui até aqui mede A e daqui até aqui mede B. Então, é a mesma coisa do que A mais B, vezes o outro lado do meu quadrado. Quanto que mede o outro lado? De novo, ó, aqui mede A e aqui mede B. A mais B, porque esse lado todo aqui eu tô somando. Então, A mais B. Então, qual é a expressão algébrica que representa a área? É A mais B vezes A mais B. Identifique qual das expressões abaixo é equivalente. Expressão algébrica equivalente é a mesma coisa do que isso aqui, ó. Essa aqui que eu achei é equivalente a essa. Ou seja, são duas expressões que são iguais, porém são escritas de formas diferentes. Então, ó, vamos multiplicar essas coisas aqui. De novo, chuveirinho, né? Distributiva. A vezes A, a gente já viu aqui, ó, que A vezes A é A ao quadrado. A vezes B, a gente já viu aqui também que é AB. Só que agora vai estar com sinal de mais. Por quê? Positivo vezes positivo dá positivo. Agora aqui, ó, esse vezes esse, B vezes A, dá BA ou AB, que é a mesma coisa. De novo, positivo, por quê? Positivo vezes positivo dá positivo. B vezes B, a gente viu que já dá B ao quadrado. Positivo vezes positivo, positivo. Agora, a gente soma o que a gente pode somar. Lembrando que letras a gente só soma as iguais. Então, ó, não tem mais nenhum A ao quadrado para eu somar. Ele vai ficar sozinho. Um AB com outro AB. Vamos pensar que isso é um X. Um X mais um X não dá 2X? Então, um AB mais um AB dá 2AB. B ao quadrado, não tem nada para eu somar com ele. Pronto. Essa expressão algébrica é equivalente a ela. Então, a gente vai ver aqui qual dessas aqui equivale a ela. Então, ó, letra A não é, letra B tá bem parecida, né? Realmente, número 2, na verdade, né? É a número 2. Número 3, ó, não tem essa parte central. E a número 4 não tem o quadrado do B. Então, realmente, número 2. Atividade 5. Ana escreveu 4 expressões algébricas em fichas numeradas de 1 a 4 e Antônio as escreveu em linguagem corrente, em fichas nomeadas pelas letras M, N, P e Q. Então, o que acontece? A Ana escreveu 1, 2, 3 e 4, que é em linguagem algébrica, que é com linguagem matemática contendo as letras. E o Antônio escreveu em linguagem corrente, ou seja, ele descreveu, né, essas expressões algébricas. Então, eu preciso fazer a correspondência entre uma que a Ana escreveu e a que o Antônio também escreveu. Então, eu vou colocar aqui, ó, M, N,
O e P. Então, eu vou relacionar essa M com uma das outras e assim por diante. M falou o seguinte, a 10ª parte de um número X. 10ª parte é o número dividido por 10. Então, 10ª parte de um número X seria o número X dividido por 10, que na verdade é 1. Então, o M é igual a 1. Então, ó, já posso descartar a letra A, porque falou que o M tá com 4, e já posso descartar a letra D. Letra Q, 10 vezes um número X. 10 vezes um número X. Essa expressão aqui tá em qual delas? Na número 3. Então, a letra Q está com a expressão algébrica número 3. Letra P, um número somado com 10. Então, é um número somado com 10. Letra P, então, está com a 2. Sobrou a letra N com o 4. Vamos ver. 1% de certa quantia. 1% é 0,01 de uma certa quantia. Então, letra N está com o número 4. Então, ó, N com 1, N e 4, P e 2, Q e 3. Letra B.